Estamos de volta com o Jornal da Manhã. 7h43. Sim, 7h43 na capital potiguar. E a partir de agora a gente conversa. Eu tenho a alegria de receber aqui, dar as boas-vindas no nosso Jornal da Manhã ao vereador da cidade de Natal, do Republicanos, vereador Kleber Fernandes. Vereador, bom dia, seja muito bem-vindo. Muito bom dia, Ana Ruth, bom dia a todos aí que nos acompanham no Jornal da Manhã. É uma alegria estar aqui com você mais uma vez. Vereador, a Câmara retornou ontem aos trabalhos, já iniciando o seu segundo semestre. E qual o desafio que se coloca agora para essa reta final, vereador, reta final do ano de 2025 na Câmara Municipal de Natal? Primeiro, Ana Ruth, a gente parte de uma avaliação dos primeiros 6 meses da gestão do prefeito Paulinho Freire, né? Nós conseguimos ter muitos avanços, zerando a fila das creches, né, das escolas municipais da nossa cidade, que era um grande problema, era um grande gargalo, potencializando através da economia criativa com os eventos culturais, Carnaval e São João de Natal, potencializando o desenvolvimento econômico-social, geração de oportunidade e fazendo do entretenimento, da cultura e da economia criativa uma mola propulsora alternativa de desenvolvimento para o turismo, né, para geração de emprego e etc. Então isso foi também um ponto positivo. As iniciativas do prefeito quanto à realização da licitação do transporte público municipal, que também é uma pauta que a Câmara deverá acompanhar de perto, se debruçar sobre essa temática, muito embora a licitação em si não passe pela Câmara, mas as votações de subsídios, por exemplo, né, no orçamento municipal, isso é discutido e aprovado pela Câmara Municipal. Então, de fato, serão debates aí que vamos travar aí, né, daqui para esse segundo semestre, né? Ontem mesmo eu falava sobre o Parque Linear, anunciado pelo prefeito Paulinho, na Engenheiro Roberto Freire, um espaço que vai potencializar a valorização dos imóveis naquela região. E o Ministério Público se coloca contra, né, vereador? Pois Como é que o senhor recebe essa reação do Ministério Público? Eu fiz inclusive um pronunciamento na Câmara ontem sobre isso, falando da nossa preocupação, haja vista que já foi uma negociação firmada entre a Prefeitura e o Exército Brasileiro, detentor daquela área, e que vai trazer qualidade de vida, opção de entretenimento, de lazer, de cultura, valorização dos imóveis, uma área diferenciada, em plena a via mais movimentada sob o ponto de vista turístico da nossa cidade. E uma intervenção do Ministério Público nesse sentido é preocupante, porque o mercado imobiliário estava ansioso por isso, a sociedade, as pessoas, os natalenses em si, né, são carentes de ter espaços públicos dessa natureza que tragam mais qualidade de vida, né, que possa haver interação entre pais e filhos, né, numa praça, num parque linear, com espaços para caminhada, para cultura, para entretenimento, para lazer. A gente precisa muito disso na nossa cidade, né? Vereador Kleber, vamos falar sobre eleições 2026. Aqui eu costumo ter uma expressão que eu vou direto ao ponto. Você é candidato? Vai fazer como os políticos em geral costumam dizer, né? Estamos ouvindo as bases. E as bases estão dizendo o quê, vereador? As bases estão dizendo que nós devemos observar o cenário. Ana Ruth, nós estamos no 3º mandato de vereador, né? São 3 eleições vitoriosas, graças a Deus e ao reconhecimento das pessoas, com votações expressivas sempre, e isso nos credencia para uma disputa a algum cargo em 2026. Nós temos dialogado junto ao nosso partido, Republicanos, junto ao presidente, o prefeito, ex-prefeito Álvaro Dias, que é pré-candidato a governador do estado, e nós vamos sim precisar construir uma nominata tanto de deputado estadual quanto de deputado federal. Nós temos já um compromisso com o deputado estadual Adjuto Dias, né, para a sua reeleição, e com quem eu tenho uma parceria política e administrativa, e podemos sim avaliar uma candidatura a deputado federal na nominata do Republicano. Nós estamos construindo isso com o ex-prefeito Álvaro Dias. Isso é importante para
até a pré-candidatura dele ao governo do estado, né, ter uma nominata, deputado federal, com pré-candidatos que tenham um potencial, que já tenham sido testados nas urnas, que tenham capacidade aí de ocupar uma das vagas no Congresso Nacional. E essa nominata de deputado federal, além do senhor, viria com quem, vereador Kleber? Isso está sendo discutido, né? O próprio prefeito, o ex-prefeito Álvaro, cogitou a possibilidade da vice-prefeita Joana Guerra também fazer parte desta nominata, né? E está sendo aberto o diálogo. Ele tem viajado muito pelo interior, conversando com prefeitos, com ex-prefeitos, com lideranças políticas do interior do estado, no intuito de formar esta nominata também. Vereador Kleber Fernandes, aqui mesmo, nessa bancada do Jornal da Manhã, a gente faz entrevista com vários políticos e vários deles já afirmaram que não veem o ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias, com potencial de candidatura ao governo. E eles disseram isso, eu digo eles, por exemplo, aqui em primeira pauta da 98, quem disse isso foi o deputado federal João Maia, presidente estadual do Progressistas. E eles observam um isolamento de Álvaro Dias, ou seja, sem o apoio de outros partidos. O senhor acredita que a candidatura de Álvaro Dias ao governo hoje é inviabilizada? Não, muito pelo contrário. Eu acho que ele é um nome em ascensão, que saiu da Prefeitura do Natal com uma avaliação positiva, com um legado de obras deixado para a cidade, nunca visto antes em Natal. E aí a gente cita Ponta Negra, a gente cita o Mercado da Redinha, a gente cita novo hospital, duplicação e reestruturação da Felizardo Moura na Zona Norte, né, dentre tantas outras obras que demonstraram a capacidade de gestão, a capacidade administrativa. Tanto é que foi reeleito no primeiro turno com mais de 60% dos votos, né? Então, o que indicou, e também nesta última eleição, o candidato apoiado por ele, o atual prefeito Paulinho Freire, obteve êxito, né, com o discurso do próprio ex-prefeito Álvaro Dias de que ali era um candidato que era seu aliado, que daria continuidade. Então, isso é uma demonstração de capacidade política e administrativa. Ele tem dialogado com outros partidos, tem tido um diálogo com o senador Rogério Marinho, tem dialogado com o senador Stevenson, tem dialogado com o atual prefeito Paulinho Freire e tem sido um diálogo muito franco e no sentido de que estejam juntos, de que não marchem divididos, de que não saiam separados. E nós acreditamos sim, né, na viabilidade dessa união e, consequentemente, esse bloco político terá peso e força para vencer as eleições. O senhor citou o senador Rogério Marinho, citou o senador Stevenson, além, claro, do ex-prefeito Álvaro Dias, mas o senhor não citou o nome do prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra. Ele está distante desse bloco que o senhor integra com o Álvaro Dias e o senhor citando Paulinho Freire e Rogério Marinho? O próprio ex-prefeito Álvaro chegou a dialogar com Alisson recentemente, esteve em Mossoró, acho que se encontraram também em Caicó recentemente, e eu não vejo hoje uma predisposição deste bloco político em apoiar o prefeito de Mossoró, Alisson, né? Não vejo simpatia, isso é uma opinião pessoal minha, né? Não foram eles que me disseram, mas eu não vejo simpatia por parte, por exemplo, do senador Stevenson. Vi inclusive declarações e vídeos feitos por ele em suas redes sociais criticando a postura do prefeito de Mossoró, Alisson. Também não vejo por parte do senador Rogério Marinho, que se coloca inclusive até como pré-candidato ao governo, predisposição de apoiar a Alisson ao governo do estado. Então, por essa razão, eu acho que nessa integração desse bloco político, a princípio eu não vejo essa perspectiva de apoio ao prefeito de Mossoró, Alisson. E sendo o senador Rogério Marinho pré-candidato ao governo, como o senhor mesmo lembrou, ele é presidente estadual do PL. E sendo Álvaro Dias pré-candidato ao governo pelo Republicanos. Um é senador, outro é ex-prefeito. O favoritismo para uma candidatura, não de ganhar, mas para ser candidato desse bloco, estaria com Rogério Marinho? Olha, Ana Ruth, eu acho que Rogério hoje se tornou uma liderança nacional, de grande projeção no país, de grande visibilidade, grande notoriedade,
e com uma responsabilidade nacional, inclusive, né? Sobretudo agora nesse período de prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro, ocupação da mesa diretora dos trabalhos no Congresso Nacional, né, por parte dos deputados e senadores da direita. O Rogério tem sido esse interlocutor. Então, eu particularmente acredito que, apesar do desejo dessa pré-candidatura do senador Rogério ao governo do estado, ele deverá ser convocado a um projeto nacional, seja como candidato a vice-presidente da República, por exemplo, ou numa perspectiva de ser candidato à presidência do Senado, ou até mesmo de nacionalmente coordenar as atividades políticas do PL pelo Brasil afora, já que ele também é secretário nacional do partido, né? Mas e se ele não for vereador? Aí vai se partir para um diálogo, né, dentro de uma composição que o ex-prefeito Álvaro Dias demonstra interesse unicamente em ser candidato ao governo do estado. Mas eu particularmente acho que se houver essa situação, essa circunstância, ele pode talvez ser candidato ao Senado numa outra vaga, junto com o senador Stevenson, né? Então não vejo aí caminhos distintos para que haja rompimento, nem que haja candidaturas divididas nesse processo, porque é ruim para o projeto político deste bloco, né? Vereador Kleber, as recentes declarações do ex-prefeito Álvaro Dias, dizendo que o Hospital de Natal está pronto e que só depende de Paulinho Freire, elas foram, eu não vou nem dizer que elas foram mal digeridas, elas nem foram digeridas pelo bloco mais restrito de apoio a Paulinho Freire. E há quem diga que ele também não gostou, outros dizem que é um ponto de atrito e de divergência e, quem sabe, de distanciamento entre os dois. Como foi que o senhor recebeu essas declarações de Álvaro Dias, colocando no colo de Paulinho Freire o Hospital de Natal, que o senhor sabe que não está pronto? Todo mundo sabe que não está pronto. Ana Ruth, eu acho que não está pronto o hospital, né, vereador? Há uma diferença entre uma obra inacabada ou abandonada e uma obra em andamento, né? Ou seja, um prefeito que dá início a uma obra e, por exemplo, não paga fornecedores, as empresas desmontam o canteiro de obras e deixam lá abandonada, aí é uma coisa. Mas se você é prefeito, por exemplo, e tem mais um ano, está no último ano do seu mandato, tem 12 meses pela frente, assina um contrato de uma obra que tem duração de um cronograma de 2 anos e meio, 3 anos. Aí você não vai assinar, você não vai fazer, né, já que você vai concluir, porque a obra não é do prefeito, a obra é da cidade, né? A obra é das pessoas, é da população. Então, o hospital ele é feito em etapas. A primeira etapa do hospital, né, são 3 etapas, salvo engano, a primeira etapa foi concluída. Então tem mais 2 etapas. E qual é essa primeira etapa, vereador? Dentro de um cronograma de execução. Então, eu particularmente fui no dia que o ex-prefeito Álvaro Dias, acho que era a última semana do mandato dele, ele fez uma solenidade lá que, ao meu ver, era uma solenidade simbólica, demonstrando que a obra de 3 etapas teve a sua primeira parte concluída e, de fato, eu visitei lá as instalações e vi que estavam realmente, salvo engano, com 100 leitos, algo nesse sentido. Mas há um processo pós-construção da obra física, que é contratação de pessoas, de insumos, processos licitatórios, né? Há alguns recursos também do governo federal subsidiam essa Mas essa primeira etapa, ela está, com essa primeira etapa que o senhor disse que esteve na inauguração, o hospital estaria pronto para funcionar? O hospital todo não. Não, mas essa primeira etapa, sob o ponto de vista de estrutura física, sim, mas aí, como eu disse, o hospital não funciona só com a estrutura física, né? Há todo um processo de contratação. O prefeito Álvaro Dias, ele foi precipitado nessa declaração sobre Paulinho Freire e o hospital? Não vou dizer que foi precipitado, não, Ana Ruth. Talvez tenha sido uma má interpretação, ou ele não se fez compreender, né? Eu confesso que eu também não compreendi, não. O senhor compreendeu?
Eu compreendi que ele quis dizer que terminou a primeira etapa do hospital, né, que a estrutura estava pronta, mas de fato até ele disse assim, olha, é uma coisa que o prefeito é Paulinho, eu não quero interferir nisso, né, se fosse eu estaria, né, com o hospital funcionando e tal, mas de fato acredito até que não tiveram nenhum diálogo prévio acerca do andamento disso, das contratações, das licitações, que como eu disse, o hospital para funcionar tem que ter insumos, tem que ter funcionários, tem que ter médicos, tem que ter técnicos, tem que ter recepcionista, tem que ter oxigênio, tem que ter medicamentos, né, tem que ter uma série de outros aparatos, né, que possam garantir o pleno funcionamento. Vereador da cidade de Natal, vereador Kleber Fernandes. Vereador, muito obrigada por sua entrevista aqui no nosso Jornal da Manhã. Eu que agradeço, sempre à disposição. Excelente manhã para o senhor, um grande dia.